Olá, meu amado irmão, minha irmã, você que nos assiste, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Eu sou o pastor Ubiratã, pastor da Igreja Presbiteriana em Porto Belo, Santa Catarina. E este é o programa Verdades do Evangelho, Momento Devocional. Depois de você assistir este vídeo, se você gostar, curta, compartilhe com um amigo, alguém da sua família e dê também o seu like. Acompanhe comigo. Meus queridos, nós estamos trabalhando com a oração do Pai Nosso. O programa passado, o vídeo passado, nós fizemos uma introdução da oração do discípulo. Na verdade, a oração do Pai Nosso é a oração do discípulo. E hoje eu quero ler apenas o verso 9, Mateus capítulo 6, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu lembro muito bem que na nossa introdução nós comentamos que na visão de Mateus, Jesus ensina a oração dentro de um contexto social. Se você olhar para o texto de Lucas, o texto paralelo, um dos discípulos pediu a Jesus que ensinasse eles a fazer uma oração. Ao olharmos para a oração do Pai Nosso, nós entendemos assim, que é a oração do discípulo, e quando Jesus ensina os seus discípulos, ele está mostrando e orientando para que eles pudessem entender a relação deles, discípulos, filhos de Deus, com o Pai que está nos céus. Nós entendemos o seguinte, que na primeira parte, ou relembrando a primeira parte da oração do Pai Nosso, retrata a nossa relação com Deus. As três primeiras colocações têm a ver com a glória de Deus. As últimas três petições, ela tem a ver conosco e sobre as nossas necessidades. Entendemos também o seguinte, que a oração, ela não deve ter por intenção mudar a vontade de Deus, mas nos submeter à vontade do nosso Senhor, do nosso Deus, porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Na sequência do texto, quando se retrata a questão da relação nossa com Deus, nós pedimos por pão. Quando pedimos por pão, nós estamos declarando que Deus é aquele que pode suprir as nossas necessidades. Quando pedimos perdão, entendemos que colocamos diante de Deus o nosso passado, o que fizemos de errado, e cremos que somente Ele pode perdoar as nossas faltas. Quando pedimos a Deus para nos livrar das tentações, nós nos colocamos diante dele e pedimos pelo nosso futuro. Tudo aquilo que vier a levar-nos à queda, nós devemos olhar para Deus e entender que quem nos fortalece para caminharmos e levarmos uma vida séria, vencendo as tentações, é somente a pessoa de Deus. O nosso Pai, o Pai que está nos céus, é aquele que tem a totalidade, é aquele que dirige todo o universo. E se Ele coordena e dirige todo o universo, Ele também
dirige a sua vida. E você pode confiar nele, porque se ele se preocupa com os pássaros, por exemplo, muito mais irá se preocupar com a minha vida e com a sua vida. Voltando à questão do texto, nós lemos apenas hoje o verso 9. Nessa oração do discípulo, hoje nós vamos ver a questão do Pai Nosso que estás nos céus. Como diz o texto, Pai Nosso que estás nos céus. Quando nós olhamos para essa frase ou expressão, nós entendemos assim: Jesus nos ensina a começar a oração entendendo que Deus, o Pai, está nos céus. Se ele terminasse a oração do Pai Nosso nesse momento, a oração já estaria completa. Mas o interessante é que a palavra Pai é a definição da pessoa de Deus. Para nós, quando olhamos para o Pai, no caso o Pai terreno, o nosso Pai, aquele que nos gerou, nós temos uma visão imperfeita, porque todo Pai é imperfeito. Mas quando olhamos para Deus, Deus é perfeito. Por isso que Jesus diz o seguinte: quando vocês forem orar, comece assim, olha, Pai Nosso que estás nos céus. Certa vez, um pastor trabalhando numa comunidade de pessoas carentes disse sobre a dificuldade que alguns garotos tinham de entender a pessoa de Deus, porque eles tinham problemas com o pai terreno. O que acontecia com o pai terreno? Batia na mãe, brigava com os filhos, batia nos filhos, ou no caso, batia nos irmãos daqueles que estavam declarando que seria difícil reconhecer a Deus, porque a visão que eles tinham de Deus era um Deus bravo, um Deus irado, um Deus que castigava os filhos. Por isso, na colocação desse pastor, ele disse o seguinte, da dificuldade que os garotos tinham de confiar no Pai do céu, em Deus, porque eles olhavam para o Pai terreno. E aí, você percebe o seguinte, por isso que Jesus usou a expressão Pai Nosso que estás nos céus. Porque a expressão que estás nos céus, ela aparece para indicar que Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas. Quando Jesus fala assim, olha, Pai Nosso que estás nos céus, ele não está dizendo o endereço de Deus, a localização da pessoa de Deus. Ele está descrevendo Deus como o ser perfeito, aquele que olha todas as coisas, que vê todas as coisas. Quando pensamos no termo Pai, logo pensamos em questão também de autoridade. E nós nos colocamos na posição de filhos, porque nós sabemos que o pai tem autoridade sobre a vida dos filhos. Pelo menos essa é a questão que nós entendemos pela palavra de Deus. O filho não tem autoridade sobre o pai, mas o pai tem sobre o filho. Por isso, quando Jesus disse o seguinte, olha, Pai Nosso que estás nos céus, ele está dizendo, o vosso Pai, Deus, tem autoridade e autonomia sobre a minha vida, sobre a sua vida. Interessante notarmos também que nossos atos são controlados não pelo nosso querer, mas pela vontade de Deus. O homem não cria leis, ele simplesmente descobre os mandamentos
de Deus. E os mandamentos de Deus nos traz vida, nos traz paz, nos traz alegria. Os mandamentos de Deus nos ilumina para que venhamos a caminhar em direção ao Pai Celestial. Então, o Pai Celestial tem autoridade sobre as nossas vidas. O Pai Celestial nos ama. O Pai Celestial, de acordo com a colocação aqui do texto, mostra que Deus também é santo. Olha só, o que nós entendemos? Deus, o Pai que está nos céus, aquele que vê todas as coisas, aquele que nós podemos confiar, aquele que não erra, aquele que controla todas as coisas, é o Deus de autoridade, é o Deus de amor, é o Deus santo. É o Pai que tem autoridade, é o Pai que ama, é o Pai santo. O que significa isso? Que nós podemos olhar para Deus e ver que Ele não falha. Tudo que Ele faz de uma forma em que as pessoas que o buscam entendem que Ele controla, que Ele se faz presente. Mesmo estando nos céus, que parece estar distante, mas Ele está perto de nós. Pai Celestial, o Pai Santo. Certa vez, o profeta Isaías entrou no templo e ouviu os serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Quando ele sentiu o impacto da imaculada pureza de Deus, ele ficou consciente de sua própria imperfeição a ponto de clamar: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Você vai encontrar nesse texto no livro do profeta Isaías, capítulo 5, ou melhor, Isaías capítulo 6, versículo 5. Esta primeira sentença que nós encontramos aqui na oração do Pai Nosso, ela sintetiza toda a vida cristã. A palavra Pai expressa a nossa fé. Ela não apenas demonstra que cremos em um Deus, mas também ela mostra quem Deus é. A expressão nos céus engloba todas as nossas esperanças. O vocábulo céus, colocado aqui na oração, significa perfeição. Fala da qualidade de vida que Deus quer proporcionar aos seus filhos, aos seus discípulos. Então nós, discípulos de Jesus, nós devemos nos esforçar para obter o melhor daquilo que Deus tem para nós. A palavra nosso implica num amor que abrange a todos. Pai nosso que estás nos céus. O texto não fala Pai meu que estás nos céus, ou Pai meu que está no céu. Pai nosso que estás nos céus. Isso significa o seguinte, que Ele é o meu Pai, Ele é o Pai do meu irmão, Ele é Pai do outro crente, Ele é Pai do outro discípulo. Não é só meu, é o Pai nosso, é o Pai que dirige, o Pai que ama, o Pai que trabalha nas vidas dos crentes, dos discípulos, daqueles que buscam a Deus, porque na verdade o discípulo é aquele que segue
a orientação do seu mestre e nós seguimos a orientação de Jesus. E a oração, quando declaramos Pai Nosso, nós estamos dizendo o seguinte: Ele é o meu, Ele é o seu, Ele é o nosso Pai. Porque Deus não tem apenas alguns filhos, Deus tem muitos filhos. E nós fazemos parte dessa família de Deus. Nós entendemos assim também que quando nós buscamos a Deus e quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós estamos declarando que Deus é aquele que trabalha por nós. Deus é aquele que vai nos moldando essa vida que nós vivemos, que é uma vida difícil, uma vida de lutas, uma vida de dificuldades. Quando eu oro Pai Nosso, eu estou buscando a direção de Deus, a bênção de Deus. Não existe ninguém melhor do que o nosso Deus para nos orientar. Pai Nosso que estás nos céus, ao falarmos tal expressão, estamos dizendo o seguinte: nós estamos entendendo toda a realidade do significado da oração, e a oração do Pai Nosso nos conforta, nos deixa mais confiantes, nos deixa mais calmos, porque nós dependemos de Deus. Percebe, meu amado, meu querido, a importância da expressão? É assim que Jesus começa a sua oração. Meu amado, que Deus te abençoe, que o meu Deus seja também o seu Deus, que o meu Pai seja o seu Pai. Assim, Ele é o nosso Pai. Eu quero orar com você e por você. Pai eterno, muito obrigado, porque nós podemos olhar para Ti como o Pai nosso, o Pai que estás nos céus, o Pai que controla todas as coisas. Quando Jesus ensinou a oração do discípulo, Ele deixou bem claro que nós podemos confiar completamente no Pai que está no céu. É o Pai que nos ama, é o Pai que nos protege, é o Pai que sempre está presente, é o Pai que nos abraça, demonstrando todo o carinho, é o Pai que nos alimenta, é o Pai que nos protege, o Pai que perdoa os nossos pecados. Que todos aqueles que estiverem nos assistindo nesse momento entendam que vale a pena confiar no Pai que está nos céus. Nós pedimos uma bênção especial para os que estão nos assistindo e que eles entendam e busquem a pessoa de Deus. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e que você possa andar de acordo com a orientação
do nosso Pai. Um forte abraço.